Agora sim, agora chega mais que o Balanço Geral traz um caso delicado, mas muito delicado. Uma tentativa de assalto ou uma legítima defesa? Uma morte banal ou alguém que procurou o destino que teve? Difícil, né? Esse que você está vendo é o empresário André Simões, de 32 anos. André foi morto com uma única facada, às 6h30 da manhã, bem no centro de Curitiba. Foi assim que a vida do André chegou ao fim. Assim como aquela noite maluca de 2015, quando ele teria cruzado a cidade atrás de garotas de programa. Teria, foi o que eu disse. Quem deu a facada foi Yasmin, uma travesti que André teria conhecido aquela noite. A defesa de Yasmin alega que André não quis pagar pelo programa. Foi aí que a travesti teria pegado o celular do rapaz e saído do carro do empresário, junto com a colega, que era menor de idade e também fazia programas. É isso que sustenta a versão de uma tentativa de assalto. Mas a defesa de Yasmin contesta e afirma o seguinte: o que ela fez foi única e exclusivamente para se defender. Aí é o seguinte, hoje, 6 anos depois, Yasmin vai a júri popular e nós vamos relembrar esse caso. Empresária e capoeirista, André foi assassinado por uma travesti, a Yasmin. O nome de batismo é Diego Ramos Nunes, hoje com 29 anos. A Yasmin, ela não saiu de casa, ela não estava naquele local buscando alguém para matar. Isso é muito claro, né? Ela apenas cometeu aquele ato, ela apenas desferiu aquele único golpe no intuito único e exclusivo de se defender. De acordo com as investigações e até algumas testemunhas do processo, o André teria saído de casa na tarde anterior. Passou por vários bares aqui de Curitiba até que chegou na região do centro. Até 4 horas da manhã do dia 27 de novembro de 2015, ele estava acompanhado de um amigo. Depois desse tempo, ele saiu sozinho. Ninguém soube dizer o que ele fez nesse tempo. Apenas o rastreador do carro é que mostrou que ele passou por várias regiões aqui do centro da cidade. Para algumas pessoas, uma única certeza: o André estava procurando algum tipo de relação sexual e acabou procurando algumas garotas de programa aqui na região. E depois de rodar com o carro por cerca de 1h30, as investigações não conseguiram descrever de que forma o André acabou encontrando essas duas jovens aqui no centro de Curitiba. As únicas imagens de câmeras de segurança que registraram alguma coisa até hoje são as imagens aqui da Praça Osório. Isso porque as duas jovens aparecem tentando entrar em um hotel aqui da região. Elas não conseguiram porque naquele horário, por volta das 6h30 da manhã, já era o horário do café e elas não poderiam entrar. Quando elas saíram, foi neste momento que uma briga aconteceu e foi exatamente aqui que o André foi esfaqueado e morto. Para a família de André, o crime foi cometido em uma tentativa de assalto. Ninguém quer falar sobre o caso enquanto a pessoa que o matou não for julgada. Já a defesa da Yasmin afirma que tudo começou quando André procurou garotas de programa naquele dia. A Yasmin, William, não se pode negar, ela é travesti e ela era garota de programa. Ela, então, conhece, nesse contexto, o André. Ela, juntamente com uma outra, estavam estacionados em frente a um bar ali na Rua Visconde de Nácar. E, por conta de um desacerto sobre valores, sobre forma de pagamento, elas saem, são perseguidas e agredidas por ele até a Praça Osório. E aí chegamos ao momento das imagens. Yasmin e uma outra garota de programa aparecem em uma discussão com o André. Yasmin já está com a faca na mão e quando André tenta acertá-la com o chute, ela o ataca com a faca. André percebe que está ferido e tenta se afastar. Yasmin e a outra jovem saem andando. A adolescente nas imagens foi apreendida na época e já recebeu uma punição. Por ser menor de idade, não ficou presa. André morreu no hospital e Yasmin foi presa quase uma semana depois, mas hoje responde em liberdade. Ela hoje está no interior de São Paulo, né? Ela prefere não identificar a cidade, mas ela passou várias vezes por internações por dependência química. Nós não temos a confirmação se ela estará ou não presente no júri, justamente por isso. E por receios, né? Vários tipos de receios, não da prisão, não do cárcere, mas receios sociais que ela sofre. É uma questão social muito gritante atrás disso. Vários anos de preconceito, de marginalização,
dos transexuais no Brasil. Nós entendemos que esses fatos foram em decorrência disso, esses fatos se deram em decorrência desse preconceito, dessa perseguição e dessa marginalização que essas pessoas sofrem. Um golpe, mas foi um golpe certeiro, né? Deixa eu falar agora com o William Bittar, porque o William Bittar tem informações para mim do júri. William Bittar, boa tarde para você, seja bem-vindo. Já começou o júri, Bittar? Boa tarde, Jasson. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Tá começando aqui, Jasson. Mais uma vez, né? Começa aqui por volta da 1h30 da tarde. Sempre tem aquela escolha dos jurados ali que estarão presentes, que farão parte, integrarão, então, esse júri. Mas a informação que a gente trouxe na matéria, né, de que a Yasmin pudesse não comparecer ao Tribunal do Júri de Curitiba, se confirmou, Jasson. Ela não vem mesmo, ela vai continuar no interior de São Paulo. Resta a gente saber, né, se ela for condenada aqui, se vão encontrá-la no interior de São Paulo, até porque ela não passa a localidade onde ela está por lá, ela diz apenas que vai ficar por lá, não compareceu, então, aqui ao Tribunal do Júri de Curitiba. Já os advogados dela já passaram por aqui, conversei com eles há pouco, não tem nem a certeza se a adolescente na época, que hoje já é maior de idade, se ela também estará aqui no Tribunal do Júri de Curitiba. Esse julgamento, como eu falei, começa às 1h30 da tarde, família do André, os amigos do André também arrolados como testemunhas desse caso, inclusive o amigo que ficou com ele a maior parte do tempo, pelo menos até as 4 horas da manhã daquele 27 de novembro, deve prestar depoimento, deve ser interrogado, aliás, aqui no Tribunal do Júri de Curitiba. As informações que nós temos aqui é que o júri deve durar ao longo da tarde, aí até o comecinho da noite, não deve passar ali das 10, 11 horas da noite, deve ser um júri até um pouco rápido, dependendo das circunstâncias e do que acontecer lá dentro. Até porque a acusada, né, não vai prestar nenhum tipo de depoimento, não vai ser interrogada, ela desde quando foi presa lá na época, responde em liberdade por esse crime, então ela não vai comparecer aqui ao Tribunal do Júri de Curitiba, como eu falei, né? Resta a gente saber se ela for condenada, se encontrarão ela no interior de São Paulo. A defesa tem certeza que ela vai ser absolvida, que vai garantir a legítima defesa, porque as imagens de câmeras de segurança, segundo eles, mostram exatamente isso. E uma coisa que chamou a atenção, Jasson, nós tivemos acesso a um trecho do relatório da investigação da Polícia Civil na época, que fala sobre outras imagens da urbanização de Curitiba da época, imagens da Guarda Municipal de Curitiba, que mostrariam o que antecedeu ali aquela briga, aquela discussão onde o André foi morto. Mas nós procuramos essas imagens, elas não foram anexadas ao processo. Resta a gente saber se de alguma forma essas imagens podem aparecer hoje, 6 anos depois, aqui no Tribunal do Júri de Curitiba, que possa explicar de alguma forma o que aconteceu com o André e como ele conheceu a Yasmin. Até porque essa é a principal dúvida para dizer se foi uma tentativa de assalto ou se foi uma legítima defesa. E essas imagens podem esclarecer tudo isso e talvez, como eu disse, talvez essas imagens sejam apresentadas aqui no Tribunal do Júri de Curitiba. Jasson. Muito bem, William Bittar, a gente segue então acompanhando esse caso, esse julgamento, novas informações aqui no Cidade Alerta, também amanhã no Balanço Geral. Obrigado, William Bittar.